Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaisa, do ateliê Thaisa Togni. Eu venho aqui hoje ensinar para vocês como faz essa mochila pet, tá? Olha só, tem um peitoral, bem linda. Essa aqui é o tamanho M, tá? No molde vai ter o tamanho G, o tamanho M e o tamanho P. Se você quiser aprender, vem comigo. Então, olha só, pessoal, esse vídeo é só para mostrar mesmo, para quem não sabe, para quem não entende muito bem, de onde está o molde, né? Ó, aqui eu tô no grupo, que é um grupo bem simples mesmo, só para ter os arquivos aqui e o vídeo. Aqui em cima do grupo tem essa grade aqui de opções, eu vou em arquivos, e aqui vai estar todos os arquivos que eu preciso, tá? Desde a medida complementar, mochila P, ó, G, e eu vou fazer com vocês a mochila M, então eu já baixei aqui todos, né, mas eu venho aqui, por exemplo, parte de trás, clico aqui, né, clico e já vai baixar, ó, né. Aí eu vou lá em meus arquivos, no meu computador é assim, né, downloads, né, aqui já tá, e eu vou baixar um que eu não baixei ainda, que é o peitoral, tá, que é a parte do peitoral. Aqui eu vou em abrir com, eu gosto de utilizar esse Adobe Acrobat. Ele não é pago, ele é grátis, tá? Ele é gratuito. E ele é bem bom pra mostrar certinho as medidas e ter umas opções lá pra vocês que eu vou mostrar agora aqui, ó. Abrir com. Ó lá. Tá abrindo aqui. Aí eu vou aqui, ó, na opção imprimir, né? Mostra essas opções, ó. Esse é o único tipo de programa que eu vejo que tem essas opções. Até a Ed fala dele pra nós, né? Que ele é bem bom mesmo. Aí aqui você tem ajuste, tamanho, pôster e tal. Como eu já coloquei os arquivos certinho numa folha de A4, ele não vai precisar de ajuste nada. Coloca ali em tamanho real e só manda imprimir. Tá bom, pessoal? Pra não deixar nenhuma dúvida daí. Então, olha só, aqui eu já tô com todas impressas, né? A medida complementar. Agora eu vou recortar, tá? E aqui, só o único detalhe aqui é o quê? Eu vou recortar uma parte só escolhe qual você vai recortar essa parte e uma você deixa, tá? Porque daí a gente vai fazer aquela união aqui, ó. Não tem muito segredo, não precisa ser muito certinho a linha, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Eu vou recortar, daí quando eu chegar nessa parte aqui eu mostro. Ó, então aqui eu já recortei, eu passo numa parte que nem eu falei, eu recortei inteira e uma parte eu deixei sem. Como que eu faço? Só isso, encaixo aqui um com o outro, né? Olha só. E passo a fita, né? Aí já ficou uma parte completa aqui, tá bom? Aí aqui, ó, vocês vão ver que essa parte aqui do espelho frontal, ele se une aqui, né, ó, ele vai ficar aqui, que depois vocês vão entender o porquê que, né, tem aqui. Aqui eu já marquei 1 centímetro menor, que é por conta do nosso EVA, que eu vou explicar lá na parte da costura. Nosso peitoral, as medidas complementares de cada mochilinha. E ao longo do vídeo daí fazendo a mochilinha, eu vou explicando cada coisa pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, começar a montar, então, a nossa mochilinha pet. Essa do tamanho M, então, tá? Então, assim, ó, o que que eu fiz? Eu cortei tudo certinho aqui, ó. Espelho frontal, né? Uma vez aqui eu tô fazendo no sintético Duna e uma vez no forro. O forro, eu sempre uso o nylon emborrachado pra tudo, tá? Eu gosto muito dele porque ele é impermeável também, ele é mais maleável, é mais fininho e tem um brilho mais, assim, gostoso, sabe, do que o bagum. Então, cortei o espelho frontal. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta, eu usei essa de sintético mesmo, e já coloquei o EVA também aqui atrás, 1 centímetro menor. Aqui a opção também pode ser a espuma, tá? Não tem problema nenhum. Eu uso a espuma 7 milímetros, que eu já vou mostrar qual é aqui. Então, no caso, você pode fazer o bordado aqui. Se você fizer o bordado, eu aconselho a colocar o EVA para ficar mais firminho, mais reto aqui, né? Ou você pode fazer a espuma. Nesse caso, eu usei o EVA porque eu gosto do EVA. Aí, nessas outras partes também. O peitoral, né? Uma vez no sintético, cortei certinho no sintético. E as outras partes, vocês vão ver que tá sempre um pouco maior. Aqui, pessoal, eu optei por usar a tela Spacer
tá? Essa tela aqui é bem fácil de achar, não é difícil. Eu sei que na Plásticos Ivone tem. Eu moro em Curitiba, então aqui eu consigo achar na Roma Plásticos, tá? Aí, uma vez na tela spacer, uma vez na espuma de 7 milímetros e uma vez no nylon emborrachado, tá? Esse é o peitoralzinho que vai no pet, o peitoral. A mesma coisa eu fiz aqui na parte do corpinho, tá? Cortei aqui, ó. Cortei o sintético do tamanho e cortei a espuma, a tela spacer e o forro, tá bom? Então, a gente vai começar a unir, somente a unir as partes, ó. Aqui o espelho frontal, né? O espelho frontal junto com o forro. Vou só colocar os dois, eu sempre corto maior para não ter problema, né? E vou fazer num ponto 5 da minha máquina é uma Jack A2, num ponto 5, agulha 8, linha poliamida 60, tanto em cima quanto embaixo. Essa mochilinha pet também pode fazer em tecido, só que daí em tecido tem que estruturar com a manta acrílica, tudo certinho, tá, pessoal? Eu faço no sintético sempre. Então, aqui a gente vai só colocar o forro, contornar tudo certinho aqui. Já com o EVA. E aqui, e só daí refilar, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Então, aqui, pessoal, no peitoral a gente vai fazer o sintético, um sanduíche, a espuma, o forro e a tela spacer por último, tá? Por que que eu ponho o forro? O forro quase nem vai aparecer. Mas eu coloco, por quê? Porque às vezes o cachorrinho, o pet, ele dá uma suada nos pelos e tal. Então, eu coloco esse forrinho aí pra se tornar o produto impermeável, né? Mas também tem a opção de não colocar o forro nylon emborrachado, tá bom? Vocês vão ver no final aí que quase não vai aparecer muito esse forro. Então, nós vamos fazer o sanduíche aqui, dos 3... bem bonitinho, por isso que eu corto maior, porque essa parte é meio chatinha de costurar, então eu corto maior pra não ter problema de faltar aqui e sobrar ali. E vamos, ó, como ele desliza por causa do nylon. Se quiser também passar uma cola, pode passar uma cola aqui também, tá? Não tem problema nenhum, e colar tudo pra não ficar andando que nem tá fazendo pra mim aqui, ó. Andando. Então, vamos lá. Vamos costurar devagarinho, sem pressa, ó. Vamos contornar tudo aqui, ó. Fazer um sanduíche de todos e contornar aqui. Não tem problema se vai aparecer aqui, porque a gente vai colocar ainda a gente vai pôr o boneon, né? O viés. Então, não tem problema. Ajeita aqui, puxa pra não sobrar pra um lado nem faltar pro outro. Vai devagar, sem pressa. Pronto. Ó, os 3, certo? Aqui. Vou fazer a mesma coisa com o corpinho da mochila, ó lá. Aqui, pessoal, vocês vão ver que já tá desenhado aqui, certo? Ele tá o desenho do espelho. Eu usei uma canetinha fantasminha, que depois com o calor, com o secador, eu apago. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui bem centralizado, ó. Bem centralizadinho. E só contornei essa parte aqui, que vai ser o nosso guia depois de costura da parte da frente da mochilinha, ó, tá? Aqui, ó. Vocês vão ver que tá marcadinho aqui ao redor, né? Então, aqui é a mesma coisa. Vamos colocar o sintético em cima da espuminha, ó. Aí, depois vai vir o nylon emborrachado. Aqui, eu não indico o bagum, porque o bagum, ele é meio duro. Talvez pro pet depois não fique muito confortável, sabe? Então, olha só, aqui em cima. E por último, a gente coloca
a tela spacer. Por isso, pessoal, que eu corto maior, porque aqui é meio complicadinho, sabe? Então, vamos começar aqui por baixo, que é uma linha reta. E só vamos costurar em volta, fazendo um sanduíche de tudo isso. Com calma, porque aqui tem umas curvinhas meio chatinha. Devagar. E vamos contornar toda a peça, não tem problema. A costura sempre na beiradinha, porque depois a gente vai vir com o viés de boneon, mas mesmo assim você tenta costurar o mais na bordinha possível, tá bom? E vai contornando devagarinho, sem pressa. Pronto. Olha só, vai ficar assim, costurado o sanduíche, ó, assim. Então, agora eu vou refilar isso aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar daí como é que ficou, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui eu já coloquei, já cortei e já achei os meios também dessa peça aqui, né, do espelho frontal, o meio em cima e embaixo. E já refilei também o peitoral e refilei também a parte do corpinho. Que também eu achei o meio unindo aqui as pontinhas e dando um pique aqui, unindo as pontinhas embaixo, dando um pique aqui embaixo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar o viés. Vou colocar o viés nessas duas partes aqui, tá? Tanto no corpinho quanto no peitoral. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o viés, vamos ver qual que é o qual aqui. Eu cortei uns pedaços aqui já pra agilizar. Então, o que a gente faz? Queima aqui a partezinha, né? O comecinho. Aqui o viés não tem segredo, ele tem só que ter paciência, coloca bem no meio aqui. Paciência, porque tem umas curvinhas aqui nesse... Tem umas curvas, né? Tanto no peitoral, tudo em ponto 5, tá, pessoal? Da minha máquina, ó. E vou vindo devagarinho aqui, contornando aqui a peça inteira. Devagarinho, com auxílio do meu dedo. Às vezes eu pego até a chave de fenda, ó, da máquina mesmo. E vou vindo devagarinho, principalmente nessas curvas aqui, né, que tem bastante curva. Vou vindo devagarinho, ó, em cada curva tem umas curvas mais fechadinhas, outras curvas mais tranquilas. E vou vindo, ó. Viés de boneon, que ele é mais também maleável, né? Ele puxa, a gente consegue puxar, consegue dar umas... Sem que ele entorte, assim, né? O franza, né? Ó, vem devagarinho, porque esse aqui é o acabamento que vai ficar, né? Então, sempre devagarinho e bonitinho aqui, ó. Bem devagar, sem pressa. Aqui é o acabamento do teu produto, então aqui tem que ser bem devagar. E vamos fazendo aqui até o final. A gente vai cortar. Vai queimar a pontinha. Eu sempre dobro aqui um pouquinho, né? Pra não ficar aquela ponta feia aparecendo. E coloco junto aqui com todos. E só termino aqui. Dou um retrocesso. Termino. Olha só. Ficou dessa forma aqui, ó. Ó. Atrás. Aqui não pegou um pouquinho, ó. Tá vendo? Vou ter que passar aqui e aqui de novo, ó. Por isso que tem que fazer devagarinho. Então, vamos fazer esse aqui que eu já faço esse aqui. Esse aqui é o corpinho daí. Mesma coisa, devagar, prestando atenção certinho, tá vendo que o meu ali pegou umas partes e outras não. Esse aqui, esse boneon é de 2 centímetros, ele é bem pequenininho. Talvez seja melhor trabalhar com de 3, pra não ter perigo de não pegar um lado, né? Como diz a nossa professora Ed, tem que treinar, é treino. Treino para poder ter perfeição mais pra frente, né? De tanto treino, de tanto treinar. Aqui no final também a gente corta, ó. Eu corto aqui
queimo aqui com isqueiro. Deixa eu ver se fica melhor apagado aqui. Deixa eu apagar essa luzinha aqui pra ver se é melhor. Acho que tanto faz, né? Porque a minha câmera tá bem longe. E venho aqui. Termino. Dou um retrocesso. Então, olha só. Aqui que eu falei que vai ter que dar uma vincadinha, porque eles são uns cantinhos, sabe, ó? Aqui. E aqui atrás. Então, de começo, aqui, essas duas partes estão prontas, ó. Aqui e aqui, tá? Então, a gente vai reservar esse aqui, que por enquanto a gente não vai usar. O que a gente vai fazer agora, então? Colocar... Aqui também é uma opção que você pode colocar ou não colocar o vivo aqui, tá? Eu vou colocar porque a peça fica mais bonitinha. Então, nessa peça eu já achei os meios também. Dou um pique aqui no meu... E coloco o vivo aqui, ó. Coloco um acabamento aqui de 4 centímetros, tá? Essa é a maneira que eu coloco, tá? Que eu acho melhor pra mim. Coloco aqui, eu uso daí o pezinho... O pezinho estreito pra colocar e depois termino com o pé de vivo mesmo. Esse é o meu jeito, né? Cada um tem um jeitinho. Eu coloco assim. Então, lembrando que aqui já tá os meios, o meio de cima e o meio de baixo. Aqui eu já tenho 80 centímetros de vivo feito. Esse lado aqui. E vou colocar o vivo agora, então. Também no ponto 5. E vou colocar bem certinho, beiradinha com beiradinha, tudo, porque isso depois vai contar muito pra peça não ficar torta, pro acabamento ficar bom. Vou contornando devagarinho. Corto aqui chegando no final. Desço o acabamento. Corto aqui o excesso. Olha lá, ficou assim, tá? Assim, beleza? Então, essas partes aqui, elas estão prontas, ó. Esse e esse. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte do zíper do espelho frontal, tá bom? O zíper, tá? Lá vai estar nas medidas complementares, tá? O tamanho, tudo certinho de cada bolsa, cada modelo. Eu coloquei um tamanho maior, por quê? Porque às vezes o jeito que você coloca o zíper, às vezes o jeito que eu coloco o zíper, sempre vai faltar ou vai sobrar. E também no fechamento, tá? Então, eu coloquei maior por conta do fechamento. Então, uma parte do zíper vai ter 48 por 5 e a outra parte vai ter 48 por 3. Depois vocês vão entender por quê. Aí, aqui tá o forro de cada um pouquinho maior, que eu gosto sempre de cortar um pouco maior e depois refilar, tá? Então, vamos começar aqui pela parte maior. Aqui é a maneira como eu coloco, tá bom, pessoal? Aqui é o zíper, eu vou tirar pra poder pôr um cursor, né? Então, como que eu faço? A cremalheira pra baixo do zíper, né, ó. Então, frente com frente aqui do material. E eu coloco primeiro o zíper numa das partes aqui, pra depois o forro, tá? Que é a maneira que eu faço, sempre fiz assim. Primeiro um, depois o outro, que é a maneira que eu me encontrei, tá, pessoal? Você pode já fazer o sanduíche e já costurar tudo junto. Aí eu pego aqui a parte maior também do forro, nylon emborrachado. Aí eu coloco em cima aqui e eu viro pra poder passar desse lado aqui do sintético, que pra mim é mais fácil. Eu uso o pezinho comum, não coloco o pé de zíper nada, sempre usei. E agora sim eu tento costurar o mais próximo da cremalheira do zíper, tá?
Eu dou essa primeira costura ali pra dar uma segurança pra mim. Então, eu não costuro tudo junto porque eu acho que pra mim é um pouquinho mais difícil. Então, ficou lá, assim, ó, tá? Então, agora eu vou só passar o pesponto aqui. Nunca puxando o sintético, principalmente porque esse Duna aqui, ele é bem elástico, né? Ele é um sintético bem elástico. Então, não puxo, só acomodo ele aqui, tá, pessoal? Ó, e vou. Acomodo ele aqui. Nunca puxo o material, porque isso faz com que ele estique, né? Aí, vou passar de segurança aqui em volta. Agora, vou colocar essa aqui, foi a parte de 5 centímetros. Agora, eu vou colocar a parte de 3. Mesma coisa, só que aqui eu faço assim, coloco assim, ó, agora, né? Sintético virado pra baixo da cremalheira aqui, frente com frente do material, tanto do zíper quanto do sintético. E dou aquela costura inicial só na pontinha, pra eu ter segurança depois de costurar o forro. Pra quem tem mais prática, já costura tudo junto aqui. Como eu prefiro fazer assim. Aí, só venho com o forro também aqui agora, ó. Forro com forro aqui, ó, né? E vou costurar agora o outro lado do zíper aqui junto com o forro. Beleza, agora eu só vou passar o pesponto aqui. Vocês vão ver que ficou um lado maior que o outro, depois vocês vão entender por quê. E vou passar o pesponto aqui. Sem esticar o material. Também vou aqui passar já a costura de segurança aqui do forro. Daí, também já vou colocar o zíper, que eu só destaco aqui. Ó lá, coloco aqui, você vê a posição que você quer o zíper, se quer pra frente ou pra trás, ou começando da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. E só vou refilar aqui, tá? E daí já volto pra mostrar como é que ficou. Olha só, pessoal, não tava gravando aqui, deu um problema no meu celular e parou de gravar. Eu vou fazer de novo essa parte aqui, tá? Tive que até que descosturar aqui, ó. Então, beleza, estando pronto essa parte aqui, você sela as duas pontas do zíper. O meu isqueiro acabou dando problema e eu não consegui selar as duas partes, tá? Então, aqui vai estar nas medidas complementares, por isso que eu falei pra vocês a medida do pezinho que cada uma usa. Aqui tá marcando 34 por 7,5, mas vocês vão ver que ficou um pouquinho menor do que a parte aqui da bolsinha. Eu vou ter que refilar aqui meio centímetro, porque eu não usei o pezinho de zíper, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai, basicamente, fazer um sanduíche. Aqui eu já consigo fazer um sanduíche, olha só. Frente do sintético, olhando pra frente do sintético, e o forro olhando pra forro. Passo aqui uma costura de um pé de máquina daí, tá bom? Dou retrocesso no início e no fim. Aí, aqui, como que eu faço essa parte aqui, ó? Eu deixo o meu forro aqui. Pra fazer o pesponto aqui, eu não coloco o forro junto, porque eu não gosto muito que apareça o ponto no forro. Então, eu venho aqui, dou retrocesso ali de 2 pontinhos. Então, olha só. Opa!
A máquina não cortou. Então, olha só. Aqui ficou o pesponto, né, da máquina. E o forro não vai aparecer, olha só, tá? Eu não gosto muito que apareça. Aqui, pessoal, como eu tava gravando e eu não percebi que não estava gravando, eu já cortei a parte que eu coloquei aqui pra medir, ó. O que que eu fiz? Mais ou menos eu peguei no meio aqui, ó, né, do zíper. Peguei meu espelho pra medir o tamanho aqui, se ficou certo ou não ficou certo. Eu deixei um pouco maior nas medidas das 3 bolsinhas, porque tudo depende da maneira que você vai colocar o pesponto, se você, a tua margem de costura, né? Então, a gente vai agora medir certinho pra fazer o fechamento certinho. Só que no meu caso, como tava gravando e eu não vi, não estava gravando e eu não vi, quero dizer. Eu já cortei o que sobrou, mas eu vou explicar pra vocês aqui como que eu fiz. Então, eu venho aqui, coloco ali pontinha com pontinha, né, pra medir ali o tanto que eu vou cortar. Eu não corto o meu fole, meu zíper, eu sempre corto o fole, porque o zíper já tá ali com o pesponto, já tá certinho, né, então eu corto o fole. E venho aqui medindo. No meu caso, já deu certo, porque eu já cortei. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Ó lá, ó. Assim é melhor. Ó, eu deixei ali o meu meio pé de máquina, um pé de máquina aqui, ó, tá? Ó. O meu sobrou esse tanto, então tava aqui, né? Eu fiz a marcação ali do lapisinho, ó. Tava aqui. E eu cortei ali onde deu meio centímetro passando do meu zíper, ó. Meio centímetro, não, desculpa, que deu um pé de máquina aqui, ó. Né? Ó, é o tanto que é a minha margem de costura. Então, eu cortei o fole do tamanho da minha margem de costura. Não cortei o zíper, cortei o fole, passei meio pé de máquina e cortei. Como aqui eu já havia cortado, porque eu achava que tava gravando e não tava, eu já cortei. Então, vamos lá. Então, já que eu medi aqui o tamanho do meu espelho, todas as 3 mochilinhas, elas vão maior pra vocês, porque às vezes depende, a tua costura às vezes não é a mesma que a minha, né? Então, pra não chegar lá no final e a tua estar diferente da minha, eu fiz isso. Aqui eu uno frente com frente, frente do sintético e frente do forro, e passo ali meio pé de máquina, que foi o que eu coloquei na medida. Né? Então, já fechei aqui, deixo o forro pra cá, pra eu fazer o pesponto, que já tá feito aqui o pesponto, ó, porque eu tive que desfazer pra mostrar pra vocês. E vou passar no mesmo furinho aqui, no mesmo buraquinho eu passo. Volto ali, dou retrocesso de 2 pontinhos. Aqui. Então, olha só, ele ficou ali 1 centímetro, meio pé de máquina aqui, ó, que eu vou ter que cortar por conta do tamanho do meu pé de máquina ali, que não deu certo com o pé de zíper. Então, ficou aqui, tá? O canal do zíper. Vou cortar aqui esse meio centímetro pra dar certinho na nossa costura final. Tive que dar um pause aí, pessoal, que veio minha prima aqui em casa. E o que que eu vou fazer? Só unir também a parte do fole com o forro aqui agora, tá bom? Vou pegar, colocar bem na pontinha a costura, tá? Só vou unir o forro com o sintético agora. Tiro todas as pontinhas aqui de linha que tem. Aqui também ficou um pouquinho de forro. Vou refilar o forro aqui. Opa, o forro, tá certo que eu falei. Pronto, e vou achar os meios, tá? Então, os meios de todas as partes, tá bom? Ó, costura com costura. E vou dar um pique aqui em cima. Costura com costura.
Vou dar um pique aqui em cima também. Parte de baixo, a mesma coisa, costura com costura. Dou um pique, costura com costura. E dou um pique aqui. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir essa parte com o espelho frontal da nossa bolsinha. A parte que vai no espelho, tá, pessoal, é a de 3 centímetros, que é a menorzinha, tá? Então, aqui eu pego meio com meio. Aqui tá o meinho, meio com meio, e vou colocar os grampinhos agora em tudo. Meio com meio. Coloco aqui uns 3 clipes aqui e já vou pra baixo pra deixar o reto aqui também, meio com meio aqui, meio com meio. Na parte de 3 centímetros, tá, pessoal? Porque a parte de 5 centímetros, nós vamos colocar no nosso corpinho ali da bolsa, tá? Meu cachorro tá latindo, pessoal, mas é porque chegou visita aqui em casa, então ele tá latindo. Então, vou lá colocar aqui. Bem certinho, tá, gente? Pontinha com pontinha sempre. Aqui também, ó. Vou clipar tudo, meninas. Meninas e meninos, se estiverem assistindo, né? Vou clipar tudo, porque segurança, né, na costura nunca é demais. Pronto. Olha lá, tudo clipadinho, tá? O que eu faço também, tá? Pra tudo, eu faço tanto pra maternidade quanto pra bolsa, sim. Eu tenho esse meu grampeador, ele é enorme, tá, gente? É que na época que eu fazia papelaria personalizada, eu fazia gibizinho, livrinho personalizado, eu usava ele. Então, só nas partes que são redondas, que é a parte que é mais complicada da máquina, eu dou aqui, ó, coloco um clips, tá? Aqui embaixo, principalmente, porque na hora que a gente vai passar a máquina, às vezes dá uma entortadinha ou outra, então eu faço isso pra tudo, tá? Pra tudo mesmo. Isso foi uma dica até da Ed pra maternidade, pra não sair do lugar. E dou mais um clipe aqui no meinho, que é pra não sair a costura do lugar, tá? Só isso aí. No final vai sobrar aí, ó, 3 clips. E clipei, e coloquei o clips. Clips não, desculpa, o grampeador. Tô falando clips, mas é grampeador. E agora, o que eu vou fazer? Vou fechar, tá? Vou fechar essa nossa peça. Eu uso o pé de vivo. Esse pé de vivo, ele é de 1/4, tá? Ó, 1/4. Vê se foca aqui. Não vai focar. Mas ele é de 1/4. Coloco aqui. E vou fechar. Eu gosto de fechar pela parte de cá, tá? Por aqui, ó. Porque assim, eu fazia assim antigamente, né? Mas agora eu gosto de fazer assim. Então, eu vou contornando a peça aqui, ó. Deixa eu tentar colocar vocês numa posição que dê pra enxergar como eu faço. Ó, consegui. Então, eu faço assim, coloco aqui, esse pezinho de vivo aqui, ele é bom, ele é 1/4, ele é ótimo, porque a margem de costura dele aqui, ó, você alinha certinho, e ele já dá exatamente o tamanho do vivo, sabe? Ó, eu vou tirando, tem umas partes que vão ter o grampo, pessoal, aqui eu vou bem devagarinho. Então, a margem que eu deixo é a nossa costura certinho com o vivo, com o calcador de vivo, porque ele é perfeito, esse 1/4, é a medida que vai dar do nosso vivo, então assim, ele não vai ficar aparecendo costura, não vai ficar faltando, e a gente só vem aqui, ó, bem certinho pra alinhar as costuras aqui, pra não sobrar, não faltar, e vem, ó, só vem. Bem devagarinho. Essa parte eu faço bem devagar, pra não ter problema de sair alguma coisa de lugar, tá? Ó.
bem devagarinho. Vou tirando ali o clips e daí vou, ó, devagar. Aqui nessa parte eu vou ajudando aqui a máquina subindo aqui, ó, a nossa peça, ó. E pronto. Deixa eu tirar esses aqui. Ó lá, ficou assim, ó. Né, a parte que é desse grampo aqui eu tiro. Vou tirar aqui a parte do grampo. Não coloco muito grampo, tá, pessoal? Porque daí depois é ruim ficar tirando esse montaréu de grampo aqui. Eu ponho só nas partes mais principais, assim, que eu sei que vai me ajudar, tipo, no redondo, né, na parte redonda e tal. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma refiladinha só, porque alguma coisinha ou outra sempre, ó, sobra um pouquinho. Aqui, ó. E aqui, um pouquinho embaixo. E pronto. O que eu vou fazer agora? Vou colocar o nosso viés, que eu também vou usar o rosa, tá? Não vou conseguir queimar porque meu único isqueiro estragou, mas vocês dão uma seladinha aqui também. Já a parte que é pra colocar o viés, eu gosto de colocar dessa forma e não assim, tá? Ó lá. Coloco aqui. Esse viés Bonion, ele é super bom porque ele tem essa marcação aqui no meinho, que dá bem certinho. E eu uso a minha chave de fenda, ó, pra me ajudar a colocar aqui, ó. E venho vindo, ó. Dou o primeiro ponto só pra me auxiliar aqui, ó. E venho colocando, ó. Devagar, porque essa parte aqui é o acabamento, então tem que ficar bem bonitinho. Ó lá. Bem devagar, tranquilamente. E esse pé calcador é excelente por causa disso. A marcação que ele tem é perfeita porque você precisa. Vocês vão ver depois que eu desvirar que vai estar bem certinho o tamanho do vivo. Não vai aparecer costura, não vai aparecer nada. Então, olha lá, vou contornando devagarinho. Nessa parte eu não tenho pressa, eu vou bem devagar mesmo. E a minha máquina, pessoal, eu não tirei do ponto 5. Que eu acho que essa parte aqui não precisa, sabe? Então, a única parte que eu vou usar o ponto 4 é a parte que eu vou colocar as presilhas, que vocês vão ver ali o engate rápido, tá? Eu já vou mostrar ali pra vocês. Aqui eu corto também, não vou conseguir dar selar ali, porque meu único isqueiro estragou, ó lá. Não funciona, então vamos sem selar. Quem manda ter um isqueiro só, né? Um ateliê não ter mais que um isqueiro também, né, pessoal? Pior que eu só tinha um isqueiro. E ponho aqui, tento colocar o mais certinho, o mais junto possível pra ficar igual. Dou um retrocesso e corto. E ficou lá, ó, colocadinho, tá? Ó. Tudo certinho. Vamos desvirar ela agora, porque agora a gente não vai mais precisar... Vamos só desvirar mesmo. Não vai precisar mais virar. Deixa eu colocar vocês mais pra trás um pouquinho pra tentar enxergar melhor aqui. Ó. Como eu falei pra vocês, ó, esse pé de vivo, ele dá ele é muito legal esse pé de vivo pro escalcador, porque, ó, ele não fica aparecendo a costura, ele é certinho, exatamente. Se você deixar a costura com costura e a margem dele, ele fica perfeito, tá? Então, ficou assim, ó. Parte de dentro e a parte de fora, tá? E agora nós vamos colocar essa parte no corpinho. Então, olha só, antes de eu colocar a parte frontal, aqui, ó, no nosso corpinho,
que é esse aqui, eu vou colocar a parte que vai a guia do cachorrinho, né? Então, aqui eu vou marcar aqui o meinho, eu tenho aquelas canetas de fantasminha que apaga com calor, coloco aqui, ó, certinho e dou uma marcada aqui, ó, no meio. Não vai ter problema, porque depois passa ó lá no meio, e depois passa o secador, apaga. Então, marca embaixo também, porque a gente colocou o viés, aí ela desaparece. Então, eu marquei embaixo e em cima, tá? Então, recapitulando, essa parte aqui, como que a gente vai fazer? Você vai colocar, né, antes de tudo, como eu expliquei lá no começo, e vai riscar, tá vendo, ó? Vai riscar o espelho frontal nessa parte aqui, como eu expliquei lá no começo, tá? Pra gente ter essas marcações, porque a gente vai precisar delas. Só que antes de eu fazer isso, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho um recorte que ele tem, deixa eu ver aqui, 15 por 6. As três mochilinhas, tanto a P, quanto a M, quanto a G, vão ter esse recorte, tá? De 15 por 6. O 6 vai depender desse aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Que agora eu não sei onde que eu coloquei. Vamos ver, vamos ver. Que eu perdi a minha meia argola de 3 centímetros. Aqui, ó. Achei. Vai depender do tamanho dessa argola, tá? Então, aqui tem 6, porque eu preciso de 3, que é essa meia argola. E o que que eu fiz? Não indico menor, daquele ali. O que que eu fiz? Marquei o meio, certo? Coloquei uma fita dupla face, coloquei um TNT, certo? Um TNT. Pra que esse TNT? Porque aqui vai ser a parte que mais vai segurar o cachorro. Por mais que ele seja um cachorro tranquilo, tal, nós precisamos ter algo para não rasgar, ou Deus me livre, acontece alguma coisa dele se invocar com outro pet na rua e a dona, né, ter que puxar a guia. Aqui tem um TNT que reforça o sintético, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, na mão mesmo, ó, perto de vocês, o que que eu vou fazer, ó? Vou tirar meio centímetro aqui, ó, de cada pontinha, ó. Para que quando eu faça o virado, não apareça essas pontinhas, tá, ó? Não tem muito quanto tirar, é meio um pouquinho só assim, ó, pra ficar, ó, tá vendo? Aí, vou tirar aqui, ó. Tirei a dupla face, vocês vão entender melhor que eu coloquei um TNT de 3 centímetros aqui. E o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou unir, ó, risquinho, né, ó, com o centro, vou unir, ó, tá? Eu vou unir aqui pra mostrar pra vocês. Vou unir aqui, só vou fazer o virado aqui, ó. Eu já mostro pra vocês aí. O porquê que eu fiz esse corte nas pontinhas, pra não ficar uma coisa reta aqui, né? E não ter problema de quando eu virar isso aqui, ó, não aparecer aqui do outro lado, ó, tá vendo? Porque nós vamos costurar isso aqui agora ali. Isso aqui tá bem reforçado, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pedaço da minha fita dupla face, só pra eu colocar aqui mesmo, pra poder fazer o virado aqui. Vou rasgar ela mesma aqui, ó, e colocar aqui. Ó, coloquei mais uma fita dupla face aqui. Vou tirar e vou colocar minha meia argola, ó. Coloquei minha meia argola. Aqui é meio complicado porque eu tô olhando ali, ó, e vai colocar no meio aqui, certo? Ó, pronto, ó. E não vai aparecer essa parte aqui, ó, tá vendo? E o que que eu faço agora? Vou pegar essa outra parte da dupla face e vou colocar aqui, ó, certo? Pra quê? Agora eu vou mostrar pra quê. Essa guia vai ficar nessa parte aqui. Então, eu vou colocar aqui a guia agora, ó. Centralizo, deixo passando um pouquinho aqui, ó, né? Passo um pouquinho da nossa... Olha só. Passo um pouquinho, tá? Bem no meio, centraliza bem aqui, tá bom?
Ó. Passei um pouco aqui do viés, ó. Assim. E agora eu vou fazer o contorno aqui e fazer um X também pra reforçar, tá bom? Então, olha só. Venho aqui na máquina. Agora eu ponho o ponto 4, tá? Porque eu acho melhor. Opa, deixa eu tirar esse pé de vivo aqui que a gente não vai usar mais. Coloco aqui o meu pezinho comum, né? E vou vir agora aqui e vou fazer aqui vou contornar essa partezinha aqui, tá? Com ponto 4. E venho aqui, ó, contornando. Não precisa ir até o final ali, tá? Pode ser antes de acabar o viés, não tem problema. Acho que dá mais um pontinho aqui. Então, assim, esse cuidado, tá, pessoal, de colocar cadê meu alicatezinho? Esse cuidado de colocar o TNT ali, ele fica mais grosso aqui, mas ele fica mais tranquilo em relação à guia do cachorro, tá? Aí, vou fazer o X agora aqui, ó. Só vou até a outra pontinha aqui. E volto aqui pra dar uma... Volto até embaixo ali agora, no outro X. Dou um retrocesso de 2 pontos e corto. Então, olha só, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui é meio ruim porque tem a telespacer, daí ela pega no dentinho da... Ó lá. Ficou assim, tá? Ó. E do outro lado, fica assim. Beleza, pessoal? Até aqui tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai... Não, vou fazer isso aqui, vou unir depois essa parte. Agora, eu vou colocar as 4... O engate rápido, tá, pessoal? Que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Caiu ali o... Que é esse aqui. Isso aqui, eu encontro aqui na minha cidade como engate rápido, tá? Que é esse aqui, ó. Ó lá, tá? Engate rápido. Eu vou dar essa opção pra vocês de usar o peitoral. Deixa eu subir aqui a câmera. Não dá. Vou mostrar pra vocês, vou dar a opção do peitoral, mas no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês uma opção sem o peitoral, tá bom? Mas primeiro, então, a gente vai fazer essa parte aqui. O que eu tenho pra falar pra vocês desse engate rápido? Tem muito lugar que vende esse engate rápido barato, por 30 centavos, 40 centavos, até isso você acha. Esse aqui é o de 3 centímetros por conta da alça de 3 centímetros, tá? Então, o que acontece? Eu indico que compre um mais caro, tá, pessoal? Porque se tratando de pet, é muito complicado. Se acontece alguma coisa na rua, se arrebenta. Então, sempre comprem ao material melhor, tá? Principalmente porque ele vai estar na rua, vai estar com guia, é muito perigoso. Então, eu indico comprar um engate rápido de boa qualidade, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa parte dos dentinhos, eu já tenho 4 pronto aqui, ó. Tanto nessa M quanto na G, essas medidas são iguais, de 10 centímetros. Esse aqui eu vou fazer com vocês. Já esses aqui já estão prontos, ó, tá? Todos aqui estão prontos, vou colocar aqui. Ó, tem 3 prontos aqui. Que daí eu vou fazer com vocês o outro, tá? Eu queimei e selei as pontas, coloquei dupla face já pra gente colocar aqui. Eu vou colocar aqui e eu mostro pra vocês como que eu coloco, tá bom? Deixa eu só colar aqui as 4 partes, as 3, né? Porque uma eu vou fazer com vocês.
E eu sempre indico, então, usar um engate rápido de boa qualidade, tá? Porque a gente sabe que pet é complicado, ele vai estar na rua, pode ser que aconteça alguma briga, alguma coisa. A gente nunca sabe, né? Porque o meu cachorrinho, ele é um Lhasa, mas ele é esquentadinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar uma parte, ó. A minha fita tem 3 centímetros, eu vou cortar no meio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 centímetros, vou passar aqui, né, ó, selei as duas partes, eu já tinha selado. Coloco uma fita no meio pra poder unir e não sair do lugar depois que eu for costurar ou algo assim, ó. Eu acho que essa parte aqui é a mais complicadinha da mochila, assim. Que precisa de mais atenção, olha só. Coloquei. E agora eu vou colocar essa outra parte aqui pra prender na bolsinha ali. Ó lá. Tirei. Vou colocar aqui e eu mostro pra vocês como que eu fiz. Olha só. Coloquei aqui. Respeitando sempre a anatomia né? Ela tem ó, ela vai ficar mais pra cima, então você coloca sempre pra cima. Passando um pouco do viés, pode passar um pouco do viés, tá? Olha lá. Então, nessa parte do corpinho, você vai colocar a parte do dentinho aqui. E vai fazer uma costura nos 4 lados aqui. Então, eu vou passar numa e nas outras daí eu agilizo aqui o vídeo pra não ficar muito chato também pra vocês. Então, venho aqui, dou um retrocesso, venho. Aqui sim o ponto 4, tô usando o ponto 4, tá? Lembrando que não precisa você ir até o final ali do dentinho, tá, pessoal? Não precisa. Vou mostrar aqui certinho pra vocês. Não tem necessidade. Aqui vai vindo, vai driblando aqui as coisas que estão em cima da mesa. E vai vindo, ó. Vem aqui, une os pontos. E corta. Então, ficou assim, ó. Olha lá. Se quiser fazer o X aqui, também pode. Eu não vou fazer na minha, mas se quiser fazer o X, pode. Então, você vai fazer este processo nos quatro aqui, tá? Pra gente finalizar, então, a nossa parte do corpinho da nossa mochilinha. Eu vou fazer os outros 3 e já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, olha só, voltei aqui com os 4 colocados, ó, tá? Aqui também respeitando a anatomia da bolsinha, porque eles são retos pra cá, então você vai fazer reto pra cá, com exceção desse que é pra cima, tá? Ó, os 4 colocados, tá? Então, essa parte atrás fica assim. Ó lá, e atrás fica assim, tá? Então, essa parte aqui já está colocada. Então, olha só, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a colocar a outra parte do engate, tá? Que vai no peitoral, que vai assim, ó. Eu já coloquei aqui, já adiantei, né, algumas partes, tá? Para não ficar muito longo também o vídeo, tá bom? No final, eu vou ensinar vocês a fazer um modelo sem o peitoral, tá bom? Sem esse peitoral aqui. Quem não quiser adaptar o peitoral ou, né, acha meio complicado fazer o peitoral, eu vou explicar no final do vídeo como fazer sem ele, tá? Então, agora a gente vai fazer ele. Então, aqui eu deixei um sem fazer. Então, assim, ó, nas medidas complementares, eu coloquei 2 metros de alça para cada bolsa, tá? Pra não faltar, né? Então, o que eu fiz? Eu tirei aqueles 10 centímetros para essas partes, né? 10 centímetros. E o restante eu dividi em 4, para ficar partes iguais aqui, tá? Dividi em 4, cortei, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a alça, dobrar aqui, quem quiser colocar também fita dupla face ou algo assim, a gente vai virar aqui, ó, mais ou menos 2 centímetros, que seja, e vai colocar aqui. Respeitando também, ó, essa curvatura, essa aqui, ela é reta, então não vai precisar. Já as de cima, elas têm uma inclinação assim, tá? Então, você vai respeitar, você vai virar, vai
vai colocar aqui, ó, né? Vai respeitar aqui, vai deixar ele meio inclinado pra cima e vai fazer uma costura, tá? Vai fazer uma costura em quadrado aqui. Lembrando também que quem quiser fazer o X também pode, tá? Então, eu vou fazer agora aqui essa costura. Olha, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, vocês podem falar comigo, tá bom? Vão ter o meu WhatsApp também, porque às vezes, né, no vídeo não dá pra ver muita coisa, mas eu acredito que dá pra entender, sim. E também, pessoal, eu falo pra vocês assim que a gente é muito criativa, né? Todos nós somos. Então, caso alguém tenha uma ideia mais legal, né, pra adquirir no seu ateliê, pra fazer no seu ateliê, porque talvez essa mini ideia não dê certo no teu ateliê, no caso do peitoral, você, né, tem uma opção aí de fazer diferente, né, ou às vezes o teu pensamento é melhor que o meu e você acha uma coisa melhor pra se fazer, olha só, tá? Ficou assim, então, os 4 lados, tá? Tanto aqui que eu fiz reto, ó, reto, e aqui inclinado, né, ele tá inclinado assim, tá? Tá assim pra cima, porque essa parte vai no pescocinho. Então, essa parte que tem um fundo aqui, vai no pescocinho do pet. Aqui vai na barriguinha daí, né? Mas eu vou explicar depois certinho. Então, essa parte tá pronta, né? A gente só vai finalizar colocando, então, o engate. Mas, primeiro, a gente vai colocar esse aqui. Então, como que a gente faz, ó? Tá virado, né? Ele vai ficar assim no pet, ó, tá? Então, aqui, seguindo reto aqui, ó, reto, né? Sem virar, sem nada, você vai, ó, colocar de baixo pra cima, de cima pra baixo, olha só, reto, né? Pra ficar reto aqui, ó, né? Pra não ficar torto, ó, reto, tá? Aí, depois a gente vai colocar essa partezinha aqui, que é só colocar assim, tá? Então, vai ficar assim, ó, né? Então, o que que a gente vai fazer, o que que eu faço aqui? Eu deixo essa parte bem alta, que essa parte é mais complicadinha, ó. Deixo essa parte bem alta, tá vendo? Passo de dentro, de baixo pra cima, de cima pra baixo, por dentro daquele ali que a gente levantou, ó. Ficou assim, e tá pronto, tá? Ó, tá pronto. Pra cliente poder adaptar no pet dela, né? Então, por isso que eu faço grande, porque o meu atendimento com os pets, eles vêm aqui em casa, né? Eu tenho atendimento com eles em casa, porque eu acho melhor a gente poder medir neles, né? Esse aqui. Então, eu meço em cada pet que vem aqui, eu meço, procuro ver certinho o tamanho, pra daí cortar essa parte aqui, tá bom? Então, ó, aqui ficou assim, tá? Ó, vou fazer mais um aqui pra vocês entenderem. Então, aqui tá reto, ó, reto. Não virei nada, tá reto, né? Então, eu venho de baixo pra cima, de cima pra baixo, certo? Ó, né? Daí ficou assim, reto, tá? Aí, eu venho com o engate aqui e coloco, né? Daí ficou assim, ó, né? Aí, eu faço um U aqui, ó, levanto essa partezinha aqui, coloco por dentro agora, ó, por dentro, de baixo pra cima e de cima pra baixo, por dentro, tá? Ó lá. Pronto. Certo? Então, faço isso nas 4 partes, pra ficar as 4 partes com o regulador e o engate, tá bom? Vou fazer aqui, aí eu já venho mostrar como é que ficou. Então, olha só, já coloquei aqui em todos o meu engate rápido, tá? Ó, com o regulador, com o engate rápido de todos os lados, tá? Ficou assim na parte de trás e na parte frontal, né? Porque esse aqui vai ser engatado na mochilinha depois, né? Então, essa parte aqui já tá pronta, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a parte da mochilinha aqui, tá?
essa parte aqui. Então, aqui eu tenho duas opções pra vocês, três, na verdade. Eu faço assim, eu vinco aqui, vamos achar o meio aqui pra gente poder se basear depois, né? Ó, meu meinho já tá marcado aqui, ó, com pique. Eu só vou estender essa linha mais pra frente aqui pra eu achar, ó, tá vendo? Essa minha caneta é uma caneta fantasminha, que apaga com calor, daí depois eu só apago com o secador. Como que eu faço? Eu viro aqui mais ou menos, por isso que eu falei pra você que essa parte aqui é menor que essa, porque essa parte de 5 centímetros a gente vai fazer um vinco, a gente vai virar 1 centímetro mais ou menos ela, ó, tá? 1 centímetro pra dentro, ó, assim, tá? Eu vou vincar a minha aqui, eu gosto de vincar ela assim, porque o Duna ele marca bem. Aí, como eu falei, tem a opção de você, ó, vou vincar aqui, ó, 1 centímetro mais ou menos, ó. Tem a opção de você colocar cola ou dupla face, tá? Porque a gente vai fazer isso aqui agora, ó. A gente vai pegar aqui, eu acho que eu vou colocar vocês numa posição melhor, só um pouquinho. Então, olha só, voltei vocês pra onde começou o vídeo, na posição que vocês estavam. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou vincar essa parte aqui, ó. Vou vincar mais ou menos 1 centímetro e aqui eu já posso prender, ó. Vou prender aqui e já vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, ó. Prendo um lado aqui, opa. Prendo o outro lado aqui. Olha só, tá, ó. Prendo até onde eu conseguir, né, aqui, porque depois aqui a gente não vai mais conseguir prender em nenhum lugar, ó. Até mais ou menos ali a parte do virado ali, ó. Olha só. Prendo assim, ó, tá? E desse lado vai ficar assim, né? Eu respeito ali a marcação ali. Embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, olha só. Eu viro aqui, ó, viro mais ou menos 1 centímetro, meio com meio da onde eu marquei ali, ó. E prendo, tá? E mais ou menos aqui eu vou respeitando aquele 1 centímetro de virado ali, ó. E vou marcando, vou colocando aqui também, ó. Aqui, até onde a gente conseguir. Porque vai chegar um ponto ali que a gente não vai conseguir. Né? Que daí vai ter terminado ali o sintético. Então, embaixo também vai ficar assim. Aí, o que acontece? Vai ficar essa lateral, né? Essa lateral aqui que eu falei que você pode ter a opção de colocar a fita dupla face inteira aqui e daí vincar e já colocar, porque agora o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar em cima dessa marcação que a gente fez aqui, ó, tá? A gente vai costurar a mochilinha em cima. Embaixo e em cima é fácil, né? Porque a gente tem aqui os clips, né? Agora, aqui, se você achar melhor colocar uma fita dupla face para daí ajeitar aqui, ó, na linha, faz como você acha melhor. Eu, como já faço bastante, eu já vou direto, tá? Então, eu vou tentar colocar vocês numa posição novamente que dê para enxergar certinho como eu vou fazer, tá bom? Olha só, então, vamos ver se dá para vocês conseguirem entender aqui mais ou menos. Então, como que eu vou fazer? Ó, tá com a marcação aqui, né, com os clips, vou começar por baixo, tá? Então, aqui, o que que eu faço? Tiro aqui sempre me baseio num pé de máquina, tá? Aqui, ó, um pezinho do meu pé calcador, tá? Aqui eu coloco a máquina bem devagarinho, eu coloco aqui na velocidade aqui na minha máquina 300 e vou, tá? Ó lá, ó. Começo bem devagar, tá? Ó lá. Aqui ainda tenho clipes, então aqui é fácil, mas eu tenho a minha marcaçãozinha aqui, ó. Então, eu vou tentando, ó, eu olho aqui, sempre 1 centímetro, ó. E vou costurando, ó. Aqui ainda dá mais uns pontinhos aqui, ó. Até chegar
ó, no meu redondo. Aqui eu já cheguei no redondo. Vocês basicamente vão seguir a linha, tá? Ó, a linha que a gente fez no começo. Deixa eu abrir aqui, que às vezes é melhor ela abertinha aqui. Então, olha lá. Aí, eu vinco aqui, ó, 1 centímetro mais ou menos, tá? Ó. E só vou vir contornando aquela linha que a gente fez, ó. Venho aqui, ó, coloco em cima da linha. A parte mais chata é a parte que não estão os clipes mesmo, porque é ruim, né, você se basear, ó. Ó lá, ó. Vem. 1 centímetro sempre, ó, sempre olhando aqui, ver se tem 1 centímetro. E sempre contornando a linha que a gente fez. Essa parte aqui é pior porque não tem os clips. Né, ó. Eu, como já tô acostumada, vem vindo, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui já tem o clips, fica mais fácil, ó. Ajeita na linha que a gente fez. Tenta não franzir, né, o sintético, ó lá. Aqui já tá mais fácil, porque aqui já tem os clips, né, segurando as presilhas. E vem. Aqui também tem a presilha. Aqui tem bastante camada por conta do TNT e do sintético, então eu vou devagarinho. Aqui ainda tem o clips, ó. Até o clips ali é fácil, né, ó. Vem devagarinho, ó. Aqui já não tem o clips, então aqui eu vou me basear novamente, ó, 1 centímetro mais ou menos de margem. E só vou em cima da minha marcação que eu fiz. Aqui, ó, 1 centímetro de margem. E vou em cima da linha aonde eu fiz. Aqui, pessoal, às vezes a primeira não fica perfeita, tá? A minha primeira não ficou legal, não, confesso. Mas depois dá certo sim, dá bem certo. Então, aqui, ó, dobro um pouquinho aqui em cima e venho na marcação. Aqui, basicamente, faz sozinha, porque já tá tudo preso, né? Então, ó. Venho aqui e encontro ali a primeira costura minha aqui, ó. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Ó. Encontro o mesmo ponto, né? Sigo ali mais uns 3 e volto no retrocesso. E pronto. Finalizei essa parte, tá? Vou mudar vocês de lugar de novo. Então, olha só. Colocamos aqui a nossa mochilinha certinho ali aonde, deixa eu fechar aqui. Ó lá. Aqui é tranquilo, né, porque tem os clips. Aqui que é o mais complicado, você vai só se guiando ali na marcação, ó lá. Depois eu vou tirar a marcação com secador, ó. E atrás ficou assim, tá? Ficou assim atrás. Então, tá finalizada já essa peça. Tá? Então, no cachorro, ela vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, a outra parte. No cachorro, vai ficar assim, né? O peitoral, tá? Ó. Vamos ver onde que é o peitoral. E a gente vai, o dono, né, no caso, vai engatar aqui, ó. Um aqui. Um aqui, ó, outro aqui. A parte da barriguinha, vai ser essa parte de baixo aqui que vai ser na barriga do pet, né? E assim, ó, ela vai ficar assim, tá? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho e eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu falei sem o peitoral, tá? Vou mostrar pra vocês, então, uma que eu fiz pro meu Lhasa. Tá bom, pessoal? Ó, ficou assim a nossa mochilinha pet. Beleza? E tá finalizada. Ó, por dentro ela fica assim, né? Vai aparecer aqui a partezinha, mas não tem problema nenhum. Tá bom? Olha só. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho, tá bom?
Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou, então, assim, a mochilinha, ó. Né? Depois de finalizada, aqui, claro, o dono vai regular, por isso que eu deixo grande, pra não ter perigo de ficar menor ou maior. Essa é uma M, tá? Tem a G, que geralmente eu faço pra Golden, cachorro do porte de Golden, tá? Como que eu desenvolvi essa mochilinha pet? A partir de uma cliente minha, amiga, que ela tem 2 Golden, a Jade e o Zeus, então ela queria uma mochilinha pra Jade, que é a mochilinha da foto aí do grupo, que é a Golden, a Jade. Então, essa bolsa G é para um porte Golden, tá? Essa M aqui, eu acredito que seja mais ou menos para um porte, assim, de pitbull, sabe aquele tamanho de pitbull, aquele bull terrier, aqueles cachorro mais porte médio? E tem a P, que eu fiz pro meu Lhasa, tá? Olha só, essa aqui é a P. Então, essa aqui não tem peitoral, por isso que eu falei pra vocês que tem como fazer sem o peitoral também. Por quê? Porque às vezes você não se identificou muito com o peitoral. Eu fiz porque a minha cliente pediu pra eu desenvolver uma com o peitoral. Então, eu fiz com ele, tá? Então, a cliente vem até a mim, né? E eu faço a medida pro pet da alça e corto na hora, tá? Na hora, eu faço tudo na hora. Mas às vezes você vende pela internet e não consegue fazer a medida, então eu faço maior, tá? Então, como que ficaria essa bolsa aqui e a bolsa G sem ter o peitoral? Vou explicar aqui pra vocês como eu fiz a do meu Lhasa, meu cachorrinho Lhasa, que essa a P é para um cachorrinho de porte, né, pequeno, Lhasa. Como que você vai fazer? Nessa parte aqui, ó, né, tanto essa parte quanto essa parte aqui eu aumentei para não precisar ir o peitoral. Então, aqui no molde, por exemplo, esse é o molde da G e da M, tá? Esse é da M. Você vai precisar aumentar um pouquinho aqui, tá? Aumentar um pouquinho aqui, aumentar aqui, sei lá, uns 4 centímetros, 3, né? Aumenta um pouquinho, né? Pra quê? Pra poder encaixar melhor aqui, ó, tá? Essa aqui tem 15 centímetros, essa parte aqui, né? E eu fiz exatamente como a da M, só que eu não fiz com 15. Desculpa, não fiz com 10, fiz com 15. Coloquei meio com meio da alça e costurei aqui. Já nessa outra, essa aqui é uma medida padrão daí, tá? 15 centímetros padrão, pra parte do engate, ó. Tá? Os dois lados com a parte do engate, tá? Ó. Já a parte do dentinho, que eu vou falar mais assim pra vocês entenderem, eu usei aqui, ó, o regulador de metal, porque eu não tinha desse material aqui. Já na parte do dentinho, eu fiz aqui, dobrei 1 centímetro e cortei, né, e costurei, tá? 1 centímetro virado, faz um virado de 1 centímetro e costura aqui. E essa parte aqui, você deixa grande, tá? Você deixa bem grandona, pra quê? Pra que essa parte daí se encontre, ó, no pescocinho, tá vendo? Ó, no pescocinho do pet e na barriguinha do pet, ó. Né? Então, vai ficar sem o peitoral, tá? Olha só, ó, vai ficar assim, tá vendo, ó? Sem o peitoral, tá? Então, você pode também fazer, ou também você pode fazer com as mesmas medidas aqui, não tem problema nenhum, você não precisa alterar nada do molde. Você faz só a parte aqui com 10 centímetros, né? A parte do dentinho, o dentinho aqui, ó, vou pegar aqui. Essa aqui que é melhor de explicar, né? Então, aqui você faz com 10 centímetros, tá? A parte do dentinho mesmo, ó, faz com 10, certo? Só que como não vai ter o peitoral, você vai ter que deixar essa parte bem maior aqui, ó, né? Que vai ser a parte do engate, no caso. Então, você não vai pôr outro dentinho aqui, você vai pôr o engate aqui. Só que esse engate vai ter que ter uma alça aí de, no mínimo, 1 metro, até mais,
Pra quê? Pra poder ficar assim, ó. Então, vamos lá. Pra um lado, você deixa com dentinho. Esses dois lados com dentinho, certo? Dois lados com dentinho. Isso pra quem não quiser o peitoral, tá, pessoal? Então, olha só, esses dois lados com o dentinho. E esse lado aqui, tá? Esse lado com o engate. Mas aí você vai fazer como se fosse essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, essa parte aqui, ao invés de você fazer no peitoral, você vai costurar aqui, tá? A alça, pra quem não quiser o peitoral, tá bom? Então tá, um lado, os dois lados com o dentinho e os dois lados com o engate. Como se fosse colocar no peitoral, mas ao invés do peitoral, você coloca aqui, tá? Isso pra quem não quiser esse peitoral, porque às vezes ele é meio desengonçado mesmo de colocar no pet, né? Ele é meio ruim assim pra encaixar no pet. Tem pet que não vai ter paciência de colocar essa bolsinha aqui. Mas a minha cliente e todas as clientes que eu fiz de Golden querem com o peitoral, né? É mais segura, mais tranquilo. Mas esse aqui também é, tá? Não é tranquilo também. Então, olha só. Esse aqui é o tamanho P, que é o tamanho pro meu lhasa, eu fiz esse aqui, ó. Ó, então, dois lados com o dentinho, dois lados com o engate, tá? Não se confundam. Então, esse aqui é o tamanho P, tá bom? Então, é isso, pessoal. Obrigada por assistirem meu vídeo. Que vocês tenham vendas abençoadas aí com pet. Esse mundo pet tá crescendo ultimamente muito, né? E eu tenho muita procura dessa mochilinha. E eu acredito que no seu ateliê também vai ter. Então, o que que eu digo? Sempre vai ter uma adaptação, tá, pessoal? Às vezes o que eu faço, talvez não é a maneira que você costure, não é a maneira que você faz. Então, talvez você tenha um jeito melhor do que eu, né, pra fazer. E é isso, tá? Obrigada por terem assistido. Se puder deixar um like e curtir, curtir o meu canal, beleza? Obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima.